Saudações, gente bonita, em Goiás, 9h45 da manhã, 18 graus, está um dia ensolarado, seco e bonito. Mais uma vez, sem nenhuma nuvem no céu, pelo 11º dia consecutivo. Mas, enfim, ontem, alguém me pediu para fazer um vídeo sobre a questão que eu comentei, basicamente de água e energia. Certo, o que nós dizíamos é que a doutrina nuclear dos Estados Unidos previa que 100 milhões deles sobreviveriam e, bom, eles seriam o povo mais numeroso do mundo. Evidentemente, não preciso descrever com detalhes o que teria que ser feito para garantir isso, né? Basicamente, desviver mais de 7 bilhões de pessoas. De um modo geral, existe uma crença de que, bom, se você taca núcleos, né, sobre as grandes cidades do mundo, principalmente as termonucleares, você vai extinguir essas populações. Mas isso não é necessário. Os próprios Estados Unidos já fizeram um estudo segundo o qual o país perderia 224 milhões de pessoas, bastando para isso eles ficarem sem energia por um mês. Para vocês verem o nível da fragilidade da civilização contemporânea. Como assim, Leide? Será que esses números não são exagerados, não? Gente, não são exagerados. Os Estados Unidos têm 3 centros de distribuição de energia, 3 nós de distribuição de energia. Um para o oeste, um para o leste e um para a região do Texas. Então, qualquer um desses 3 centros de distribuição, se forem desabilitados, vamos imaginar o da costa oeste, certo? Da metade oriental do país. Pega uma cidade como Nova York, cujo aglomerado urbano tem 18 milhões de pessoas, certo? E aí, vamos supor que lá fica sem energia, na verdade, os Estados Unidos inteiro. Mas vamos calcular para a região metropolitana, não, um aglomerado urbano de Nova York. Ficou sem energia. Bom, ficar sem energia é um transtorno muito grande, enorme. Certo? Nos Estados Unidos, inclusive, há saques quando ficam sem energia por algumas horas. Certo? Por algumas horas. A sociedade entra em colapso. Por horas sem energia. Mas vamos passar para dias, semanas e um mês. 2 coisas acontecem. Você pode pensar, bom, a maioria da população de Nova York mora em edifícios. E, bom, fica sem elevador. Mas isso é só uma pequena aporrinhação comparado com o problema principal, a rede de distribuição de água. Porque se você fica sem energia, a primeira consequência dramaticamente importante é que você também vai ficar sem água. Já que é o sistema de energia que abastece o sistema de distribuição de água. Não só de distribuição, né? De potabilização de água. Então você ficou sem água. Quanto tempo as pessoas vivem sem água? 3 dias? Em condições excepcionais, 5 dias sem água. Difícil, né? Como a água chegaria em todas as casas de Nova York? Nova York não tem mais fontes de água potável. Talvez aqui e ali, alguma. Aqui e ali. Mas, de um modo geral, a cidade ficaria sem água. As pessoas teriam que evacuar. Mas imagina os Estados Unidos inteiros sem energia. Evacuar para onde? Bom, eles tentariam desesperadamente ir para o campo, onde eles lutariam por qualquer água disponível. E a contaminariam fatalmente, né? E a contaminariam. Então a água é um problema que de fato levaria dezenas de milhões de pessoas a desviver num prazo, na verdade, muito curto.
Não é uma coisa que levaria meses, não. Como eu disse, o ser humano tem um tempo limite sem água que é na verdade muito pequeno. Correto? E como eu disse, milhões de pessoas tentando ir para o campo sem sistema de esgoto, rapidamente a água que restasse no país seria contaminada e causaria mais gente, milhões de pessoas desvividas, porque água sem tratar, com milhões de pessoas sem sistema de esgoto, soma essas duas coisas. O resultado é um grande conjunto de doenças. E, bom, no mundo sem energia, como você trataria? Como os hospitais funcionam? Aí você vai falar, os hospitais, algum sistema de distribuição de água pode funcionar com bombas, certo? Bomba de combustível. O problema é o combustível. O próprio combustível necessita de energia para ser distribuído. Então não só ficaria sem energia e ficaria sem água, como ficaria sem combustível. De modo que as pessoas teriam, caso tivessem carros, o suficiente, bom, nem sei se o suficiente, né? É o que elas tivessem no tanque para tentar sair de Nova York. E acabou. Nos Estados Unidos tem pessoas que fazem os próprios carros. Lá isso é permitido. E movido a lenha. De fato, tecnicamente, nem é tão difícil. Dá para você fazer carro movido a lenha. Mas quantas pessoas sabem fazer isso? Quantas pessoas possuem esses veículos? Então, de um modo geral, sem energia, além de sem internet, sem comunicações, sem celular, sem telefone, ficaria sem água, já falamos a enormidade que isso representa, sem atendimento médico e, bom, ficaria sem combustível. As pessoas lutariam por esses recursos em muito pouco tempo. Quem já viu Mad Max tem um vislumbre do que poderia acontecer. Só que não numa sociedade despovoada e desértica como a Austrália. Nós estamos falando de uma região metropolitana, de um aglomerado urbano de 18 milhões de pessoas, no qual milhões delas são armadas. Milhões delas têm acesso a arma e munição. No desespero, na luta por recursos, você não teria só que conseguir comida, e vamos lembrar desse outro aspecto. A conservação de comida depende da energia elétrica. As pessoas vivem mais tempo sem comida do que vivem sem água. Mas esse tempo também é limitado. Certo? Se é um sistema de refrigeração, você não tem como distribuir, porque não existe combustível, não tem como armazenar, porque não existe energia elétrica, como as pessoas fariam para se alimentar? E tem questão do fogo também, né? Muitas panelas hoje, muitos fogões são elétricos ou a gás. É difícil conseguir esses recursos no mundo sem combustível e sem energia. Então rapidamente a coisa degringolaria. E as pessoas lutariam por recursos. Literalmente. Elas desviveriam umas às outras na busca desesperada por recursos. E isso também causaria milhões de baixas. A luta pura e simples. No fim de um mês, sem energia, sem água, sem comida, sem medicamento, sem segurança pública, qual seria a população do aglomerado urbano de Nova York? 300 mil pessoas? Será que o aglomerado urbano de Nova York, que não produz comida, que não produz água, suportaria 300 mil pessoas? Eu não creio que suporte. Mas vamos pegar os aglomerados urbanos nos Estados Unidos com população igual ou superior a uns 4, 5 milhões de habitantes. Nós temos o quê? Na costa leste, além de Nova York,
Vamos pegar superior a 2 milhões. Nós temos a lei de Nova York, Boston, Filadélfia, Washington, Baltimore. Nos Grandes Lagos, Pittsburgh, no limite Buffalo, Cleveland, Cincinnati, Detroit, Chicago, que tem uns 10 milhões, avançando um pouquinho mais para o meio oeste, Minneapolis, mais para o interior, St. Louis, e aí as grandes cidades do sul e sudeste, Charlotte, Atlanta, Jacksonville, Miami, Nova Orleans, Houston, Dallas, Galveston, San Antonio, indo mais para o oeste, Denver, Albuquerque, Phoenix, Salt Lake City, na Califórnia, né? Sacramento, Los Angeles, São Francisco, San Diego, San José, subindo um pouco mais, Seattle, Portland. Nesses aglomerados urbanos, ainda tem Memphis, né? Estava esquecendo de Memphis. Nesses aglomerados urbanos mora a maior parte da população dos Estados Unidos da América. E aí nós estamos considerando aglomerados urbanos com cerca de 2 milhões de habitantes. Mas aqueles com população acima de 300 mil já teriam dificuldades imensas para sobreviver. Imensas, gigantescas. Eu moro numa cidade de 110 mil habitantes. 100 mil habitantes. Quantas pessoas sobreviver sem energia elétrica, sem água potável, sem sistemas de conservação e produção de alimentos? Cara, poucas mesmo. Sociedade moderna não é só extremamente dependente de informática, de eletrônica, até para pegar o dinheiro. Porque sem internet, como é que elas teriam acesso ao próprio dinheiro? Não teriam acesso. Não teriam mesmo. Como as pessoas sobreviveriam aqui? Se alimentando, com o tempo assim, né? Pessoas lutariam por cada mamão. Mesmo os de corda, que não tem sabor. E depois se alimentariam do tronco do mamoeiro, que é comestível. Mais rapidamente, tudo que pode ser comido seria comido. E aí, bom, os animaizinhos de rua seriam os próximos. Comido eles, restam umas às outras pessoas. Ah lá, aquilo é o que? Laranja ou limão? Ah, aquilo é um pé de laranja. Pelo jeito, uma casa de pessoas que não gostam de muita laranja. Porque as laranjas estão apodrecendo no pé. Numa situação na qual não houvesse energia, nem água, nem sistema de armazenagem de comida, aquelas laranjas não durariam muito tempo. E as pessoas que não têm o que comer, ali tem mamão. Tá vendo? Mamão. Perto do poste. As folhas daquela planta ali são comestíveis. As pessoas se esqueceram disso. Mas rapidamente elas se lembrariam. Se lembrariam. Os frutos do Haiti são comestíveis, só não são gostosos. Mas a polpa do Haiti é comestível, só que não está na época do Haiti. Em resumo, gente,
Nessa cidade, no estado de Goiás, no interior, de apenas 110 mil habitantes, eu não colocaria mais que 5 mil, com possibilidade de sobreviver por 2 meses. E nós estamos contando as doenças e as pessoas que seriam desvividas por outras, na busca ensandecida e desesperada por recursos. Porque certamente cada pezinho de tomate seria valioso, cada cerola seria valiosa, cada tronco de mamoeiro seria valioso. E exatamente por ser valioso, bom, seria defendido ou seria atacado. Eu não vislumbro um quadro muito bom, não. Em Goiás não tem tanta gente armada proporcionalmente quanto nos Estados Unidos. Não tem mesmo. Então, além da sede, que certamente ceifaria dezenas de milhões de vidas, e da fome e das doenças, eu diria que pessoas desvivendo-se umas às outras seria uma causa importante de óbito, certo? Seria uma causa muito importante de óbito. Por que você foi desvivido? Porque outra pessoa me desviveu. Estava lutando por recursos, ora escassa. Então, nem é uma questão de uma nuke, uma termonuclear, fazer um estrago terrível. Não. Basta que os 3 sistemas de distribuição de energia dos Estados Unidos fossem desabilitados. Basta isso. Ainda mais os americanos que não têm o hábito de estocar comida. Seria muito difícil, brutal e rápido. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Uma carnificina, eu diria. Muito difícil. Falando nisso, eu queria levar semente desse troço assim, mas isso é difícil. Ali tem uma que, quando ficar madura, vai dar uma semente excelente. De Moscou tem seus próprios sistemas de distribuição de energia. Nós vimos que não é o caso dos Estados Unidos, que só tem 3, nem o nosso, que só tem 1. Entendem? Vamos recapitular? Existe comida armazenada aqui? Existe. Logo ali na frente. A uns 6 quilômetros. Olha os crentes enganando pessoas. Você acredita no poder da oração? Nesta sexta-feira, às 19 horas, pastores e obreiros estarão clamando a Deus em seu favor. Na Universal. Olha lá, ó. Até os crentes, com as aleivocias, com as mentiras, o que eles fariam? Eles não multiplicam pão, eles roubam o pão dos outros. Vocês sabem disso, estão ligados, né? Quem está roubando a parte dos outros é eles, ainda cobrando por isso, né? São eles. Às 19 horas. Aí, ó. Tá. Milagre acontece, mas quando eles ficam doentes, eles vão para os hospitais mais caros do país, quando não para o exterior. Milagre é o que eles recomendam para os outros, em troca de dízimo e oferta, né? Queria ver o que esses caras iriam fazer na hora do pega pra capar mesmo. Pouca coisa, não tem o que fazer. Como eu disse, e reitero, no fim da ferrovia tem depósitos de grãos, só que pertence a multinacionais, né? E como é que você vai cozinhá-los?
cidadezinha onde, se tudo der certo, eu vou morar, tem fontes públicas. Dá pra você pegar água. Aqui não tem. Quais cidades brasileiras ainda tem fontes públicas? Depósito de comida, de combustível, em meios que possam ser retirados manualmente, não existe. Catalão é uma cidade universitária e médica. Você tem hospital aqui com heliponto. Tem gente de tudo quanto é lugar do país fazer cirurgia cardíaca, inclusive. Porque os médicos daqui são os mesmos de Goiânia. São alguns entre os melhores do mundo. Só São Paulo para bater Goiânia. E aqui tem vários médicos. Aquele prédio ali que vocês estão vendo, ó. Deixa eu mostrar para vocês ali com ele ponta. Olha lá, ó. Tá vendo? Mas o que adianta o heliponto? Sem combustível. O que helicóptero é movido? A querosene? Não sei. Mas sem energia, o que adianta o hospital daquele? Ou os outros hospitais da cidade? Cada um tem vários. E daí? Sem energia? Sem água? O que adianta? Os pacientes precisam comer. As roupas precisam ser limpas. Os hospitais precisam ser sanitizados. Sem energia? Sem água? Sem combustível? Esquece. A carnificina é muito mais fácil do que se imagina. Portanto, muito mais perigosa do que normalmente se crê. Isso aqui, como vocês sabem, é minha caixinha de sementes. Aqui estão as que eu adquiri hoje, guariroba. Aqui tem as que eu ganhei ontem, de fava, mais um punhado de coisa. Aqui eu estou colocando 3 variedades de tomate do tipo cereja, que são fáceis de cultivar. Aqui da minha região mesmo. Eu até queria falar alguma palavra de otimismo. Posso falar. Dificilmente isso acontecerá no Brasil. Mas dificilmente não é o mesmo que impossível que aconteça. Então, podendo, plantem mandioca. Plantem água. Me perguntem como. Até mais. Tenha um ótimo dia.